que sejamos guardados em todo o tempo, Senhor amado, dentro deste lugar, Pai. E tudo aquilo que fizermos, que seja sempre para a honra, glória e louvor do Teu nome, Pai. Ministra os nossos corações, Pai. Passa, Senhor amado, o Teu bálsamo no coração daquele, Pai, que está com o seu coração abatido. Exalta, Senhor, fortalece, dá mais vigor ao forte, Pai, ao valente, para que ele possa continuar sendo ainda mais valente na Tua presença. Fortalece o jovem, ó Pai, dá ele sabedoria do alto céus, Pai, para que, Senhor amado, ele entenda o Teu agir, o Teu mover sobre as nossas vidas e também sobre a sua vida. Aos nossos vizinhos, ó Pai amado, que gentilmente nos ouvem, ó Pai amado, que venha a Tua presença sobre as suas vidas e sobre os seus lares. Pai amado, que o Teu nome seja glorificado dentro dos lares. Abala o alicerce, Senhor amado, espiritual das vidas, para que todos, Senhor amado, entendam o Teu agir e o Teu mover dentro deste lugar, Pai, e que todos sejam curados, libertos, salvos, e para a glória e o louvor do Teu nome, Pai. É o que eu te peço, Senhor amado, nesta noite, e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Hoje nós temos a incumbência de pregar depois dessas duas bênçãos, né? Isso quer dizer que a coisa é estreita, né? Ainda comentei com a pastora assim, é meio complicado pregar depois de vocês, hein? O que vai sobrar para mim, né? O que tem para mim, meu Deus do céu? Segredinho. Os segredinhos já tem, já. As duas já falaram do segredo. As duas já deu a dica do segredo, mas eu não vou me ater a esse versículo, né? Uma coisa que me chamou a atenção aqui é porque como a gente vai distanciar muito, a gente vai muito longe, muito tempo. Então eu quero deixar a rispa para vocês. Não, tudo faz sentido. A minha pergunta é, por que a rispa teve que pagar esse preço? Entendeu? É aqui que eu quero pegar. Eu quero pegar aqui. Por que ela teve que pagar esse preço? Por que os filhos dos outros têm que pagar a conta? Por que meu pai fez, eu tenho que ser responsável? Por que os outros que fazem, a gente que... Se a palavra de Deus, Ezequiel 18, diz o que a responsabilidade é de cada um. E por que o filho tem que pagar a conta do pai, sendo que o pai é que fez errado, então eu preciso pagar essa conta? E se eu me converter, o que acontece? Deus tira tudo isso. Mas e se não se converter? Paga a conta. Então a minha preocupação são duas. É colocar Deus como se fosse um carrasco. E por que rispa teve que pagar essa conta? Porque Deus não pede sacrifício humano. Amém? Se Deus não pede sacrifício humano, homens foram sacrificados. Foi Deus que mandou fazer isso? Eu quero saber disso. Por que isso? Amém? Então vamos ler aqui o versículo... Acho que é o versículo 1, né? 2 Samuel 21:1. Embora o tema seja o 21:10. Amém? Mas eu quero ler aqui. Fome em Israel e a sua causa. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Amém? Até aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, essa é uma parcela, Senhor amado, desse texto, Pai, onde fala de uma mulher que pagou uma conta caríssima, Senhor amado, pelo erro dos homens, ó Pai. E eu quero entender, junto com a Tua igreja, Pai amado, o porquê, Senhor amado, desta causa, e por que isso pode acontecer nos dias de hoje, Senhor amado, nas nossas famílias, entre, Senhor amado, os nossos entes queridos, ó Pai. Então nos instrua, Espírito Santo de Deus, eis a minha vida diante de
Ti. Eu não quero, Senhor amado, ser inferior às Tuas servas e nem ser melhor do que elas, mas eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu nome, Senhor amado, sobre a minha vida seja poderosamente glorificado. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pode se assentar. Tudo que acontece, a gente pergunta, a culpa de quem que é? Quem é o culpado? Vira para a pessoa que está ao seu lado e diz para ele, quem é o culpado? Sua mãe já chegou na sua casa e já perguntou quem foi que fez isso? E você, mãe, já chegou em casa e perguntou quem foi que fez isso aqui? Quem é o culpado? E geralmente na sua casa, ou naquilo que você faz, o culpado se manifesta? O que acontece? Ó, vamos jogando. Vou jogando. Aí, se por exemplo, há uma cinta por perto, vai apanhar o inocente e o culpado vai ficar livre? Seremos nós injustos? Aí vamos colocar assim, Deus seria injusto ao ponto de fazer alguém pagar uma culpa que não é dele? Sendo que Deus, ele diz que ao inocente ele não tem por culpado, e ao culpado ele não tem por inocente. Então, se nós olharmos o agir de Deus, o caráter de Deus é identificar qual é o problema e também trazer para você a solução. Amém? Se nós formos lá no livro de João, capítulo 9, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, que Jesus entrava na cidade e apareceu um jovem cego. E o que indagou os seus discípulos a ele? Senhor, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Vamos olhar para o menino. Como é que o menino pode nascer cego e a culpa ser dele? Faz sentido? Como é que o pai e a mãe, a genética, pode promover alguma coisa nesse sentido? Mas Jesus, ele não quis se ater ao que o pai fez de errado, ao que a mãe fez de errado. Ele se ateve àquilo que Deus ordenou ele para fazer. Isso não é a culpa do pai e nem da mãe. É para que se manifeste nele a glória de Deus. Glória a Deus. É para que se manifeste nele. A culpa não é sua, a culpa não é dele, a responsabilidade é do Senhor. Tudo isso aconteceu para que o nome do Senhor seja glorificado. A gente olha o caso de Ana, o fato dela ser estéril. Se você vê, Isabel era estéril. Se você vê, Sara era estéril. Se você vê, a esposa de Jacó era Raquel era estéril. Depois veio, tudo estéril. E se você for buscar, eu vi um doutor ministrando sobre isso. Ele, sendo doutor, ele disse assim: Deus tem um segredo com a mulher estéril. O médico dizendo que Deus tem um segredo com a mulher estéril. Porque o embrião, aquele negocinho, ele vê o útero refletido no espelho. Então ele bate no espelho e não bate no alvo. É como se ele estivesse sendo enganado. Mas o dia que ele acerta o alvo, o que acontece? A mulher engravida. Então é um segredo que Deus tem com a mulher. E depois faz com que a mulher seja alegre mãe de filhos. Olha como Deus é tremendo, não é verdade? Então Deus é tão poderoso que ele disse, naquele momento, que isso era para que se manifestasse a glória de Deus. Então nós vamos ficar nisso. Agora, Davi, a Bíblia diz assim, que ele foi consultar a Deus. Então eu falei, consultar. Então vamos lá. Explicação. Quando você pede para o pastor, ou pede para o seu pai, ou pede para a sua mãe uma explicação, o que ele vai dizer? Ele vai dizer para você qual é a razão de tudo. O porquê que as coisas acontecem. Uma explicação, se você pede uma explicação, você vai ter uma razão. Se você faz uma consulta, você está pedindo uma opinião.
uma informação. Agora, quando você pede uma orientação, você está pedindo uma instrução, uma regra e uma direção. Foi isso que Davi fez? Não. O que ele fez? Ele fez uma consulta. Quantos de nós não consultamos a Deus sobre muitas coisas? Consulta é saber a opinião. E quantos de nós pedimos a direção para Deus? No que fazer em determinados assuntos? Porque hoje nós vamos responsabilizar aqui o homem por tudo o que acontece. Amém? Não quero que a pastora chegue lá na casa dela e brigue com o marido dela por causa daquilo que eu vou falar. Amém? Amém, pastor? Não quero que você chegue lá no seu marido e responsabilize ele por tudo. Quero que você aprenda. Não quero que você culpe seus pais por aquilo que acontece. Não quero que a irmã Vilma chegue lá no mar e fale, você que é o culpado. Mas muitas das coisas, elas acontecem por responsabilidade do homem. Pela falta da sua direção. Porque ele não pergunta para Deus, ele não pede para Deus qual é a orientação de Deus naquela causa. Então, não fazendo isso, você toma situações achando que é Deus. Se você analisar o restante do texto até chegar no versículo 10, você vê que Davi, ele começa a tomar atitudes como se Deus tivesse dito para ele, vai lá e faz as pazes com os gibeonitas. Porque se nós voltarmos os textos anteriores, eu disse para o pastor, eu disse para a irmã Vilma, nós vamos chegar lá em Noé. Aquele filho de Noé que viu ele nu, ele foi amaldiçoado por isso. E esses gibeonitas, eles são descendentes lá de trás. Então a maldição, ela é longa. E quando você vê em Êxodo 25, o Senhor fala que ele visita até a terceira e quarta geração, daqueles que provocam a sua ira, daqueles que se desobedecem a Deus, e abençoa até a milésima geração daqueles que obedecem a sua palavra. Então nós começamos a analisar que a responsabilidade, a consequência vem sobre a mulher, mas a responsabilidade é do homem. Então foi o homem que provocou isso. Porque Josué recepcionou esses homens, e eles tramaram, e eles agiram de má fé. Então você imagina só, os homens chegaram próximos deles, então eles pensaram assim, nós somos muito perto de Josué, perto do povo de Israel, então nós temos que fazer de conta que nós viemos de longe, então nós vamos levar pão bolorento, e nós vamos levar uma sacola já surrada, para fazer de conta que a viagem foi longa. Nós temos falado do gato, a gente tem falado da pomba, e hoje eu quero falar de quem te dá pão bolorento, para fazer uma aliança com você. E nós não fazemos aliança com quem traz para nós o pior. Você sabe o fermento que você põe na massa para o bolo crescer? Você sabe do que é feito o fermento? De coisas velhas, emboloradas. Você já observou que quando você vai na padaria ou numa lanchonete e come uma coxinha estragada, azeda, o seu estômago estufa? Por quê? Aquilo fermenta dentro de você. E se você não se livrar daquilo, o que vai acontecer? Vai fazer volume. Então, como que nós vamos fazer aliança com quem traz para nós o que tem de pior? Como que nós vamos se ajuntar a pessoas que trazem para a gente só coisa ruim, só coisa velha? Nós fizemos um bazar esses dias aqui na igreja, e eu vi que tem bastante coisa boa, mas também tem algumas coisas surradinhas. No bazar que eu já fiz lá em cima, as pessoas davam cueca furada, calcinha furada, um monte de coisa que já não prestava, meia faltando, meia furada. Aí você pega e fala assim, se você está dando isso, o que você quer receber? Mas alguém vai querer usar isso para fazer aliança. Alguém vai querer pegar um copo d'água e dar um copo d'água para você e dizer para agora nós temos aliança.
Você sabe o significado dessa aliança de casamento? Quando você faz o seminário e você aprende a importância do casamento, você vai ver que as coisas são muito mais sérias do que aquilo que a gente imagina. Se o homem e a mulher soubessem o significado disso, ele se guardaria até a chegada do dia, por causa do significado. Você pode observar que Jesus entrou com sangue, e no casamento quem entra com sangue é a mulher. Então observa a seriedade de tudo. Então, se Jesus entregou a vida, que sangue simboliza a vida, por que nós vamos oferecer para ele o que tem de pior? Então Josué, ele fez uma aliança com alguém e ofereceu para ele o pior. Repete comigo, quem fez isso foi Josué. E ele era homem. Quem amaldiçoou foi Noé. E ele era homem. As consequências vêm depois. Então Josué, ele faz essa aliança. E depois ele diz assim, depois de descoberto, ele diz assim, você ainda vai ficar comigo. Você vai continuar com a gente. Por quê? Porque agora você vai me servir. Então, porque você me serve, agora serve. É muito complicado. Eu vou fazer uma pergunta para as mães, porque eu não concordo, mas eu quero saber a sua opinião. Você se sentaria junto à sua mesa, na sua casa, com quem disse que ia matar seu filho? Você se sentaria? Não, dentro da sua casa você convidaria aquele que quer fazer o mal para o seu filho, para sentar junto com você na sua mesa, para conversar com ele e fazer amizade com ele? Eu não. Mas nunca mesmo, jamais, porque isso seria uma traição para o meu filho. Não, eu estou tentando resolver um problema aqui. Não, é inadmissível. Eu ainda comentando com a minha filha agora à noite, eu falei para ela sobre Ezequias. Ezequias adoeceu, esteve à morte. Deus deu mais 15 anos para ele. De repente ele recebe os seus inimigos, vieram visitá-lo. Imagine você é rei de uma nação, e você recebe os seus inimigos dentro do seu palácio, porque eles vieram ver que você estava doente. O que deseja aqueles seus inimigos? Responda para mim, o que deseja? A sua morte. E ele, de alegria, ao ver seus inimigos dentro do palácio, para visitá-lo, ele começa a mostrar tudo que ele tem de armas, ele começa a mostrar o cofre onde estão as suas riquezas, ele começa a mostrar tudo de alegria, achando que aqueles homens, eles vieram em paz. Mas você faz aliança com o diabo? Alguém aqui vai fazer aliança com o diabo? Você vai deixar ele entrar dentro da sua casa? Você acha que ele vai tratar com você em paz? Não, ele está mais querendo guerra com você. E você vai abrir a porta da sua casa para ele entrar? De maneira nenhuma. Nós vamos trancar a porta. Nós vamos clamar a Deus que Ele dê ordem aos teus anjos com a espada desembainhada nas mãos, para estar guardando a porta da nossa casa. Nós vamos clamar a Deus que se cumpra o Salmo 91, que o Senhor vai dar ordem aos teus anjos a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. É isso que nós vamos fazer. Aleluia. E quando aqueles homens se retiram do palácio, o profeta recebe a missão do Senhor de ir até ele e perguntar para o rei: o que você pensa que você está fazendo? Ou seja, Deus manda dizer para ele: o que você pensa que você está fazendo? Achando que o seu inimigo quer o seu bem. É diferente de amizade. Amizade é uma coisa que você olha aqui hoje, beleza, estamos todos juntos aqui no mesmo ambiente.
escola, trabalho, tudo bem, mas tem pessoas que não servem para viver no seu ciclo mais íntimo. Tem pessoas que você não pode trazer para sua casa. Não traga para sua casa, porque essa pessoa, se ela não tiver nada de bom para trazer, mas com certeza ela vai levar tudo que tiver de bom da sua casa, seja paz, seja harmonia, seja o que tiver, ele vai levar, porque ele não veio com esse propósito. Então existem pessoas que não fazem parte desse ciclo íntimo. Você pode observar quantas pessoas Jesus curou e quantas pessoas foram íntimas dele. Vamos fazer a conta? Quantos discípulos ele tinha? 12. Quantos foi com ele no jardim de Getsemane? 3. Quantos estavam quando ele foi crucificado? 1. Aleluia. Só o mais íntimo. E o Senhor da cruz ele disse: mulher, este é o seu filho. Filho, esta é sua mãe. Aleluia. Os mais íntimos. Um mais íntimo. Teve um que se aproximou, se juntou, traiu e se enforcou. Porque tem pessoas que o Senhor disse: essas pessoas não podem fazer parte do ciclo mais íntimo. É todo mundo que você leva em casa, olha, ai que maravilha, recebeu uma grande bênção do Senhor, vem aqui festejar comigo. A Bíblia fala que uma mulher procurou uma moeda, quando ela achou a moeda, ela chamou as amigas para tomar chá. Quantas amigas você acha que foi? E se tem gente que não gosta de chá? E as irmãs se reunir para chá, é fofoca. E ainda vai dizer que é santa. Aí quando a pessoa, todo mundo vai embora, fica aquele clima pesado dentro de casa. Aí fala: como é que nós tiramos isso agora? Alguém disse para mim assim: nós temos que ir no monte. Eu falei: meu monte é a igreja. Jesus, quando ele foi indagado quanto a isso, o que foi que ele respondeu? O Pai busca quem o adore em espírito e em verdade. Ele não está preocupado com um monte, ele está preocupado com o coração, ele está preocupado com quem quer adorar ele em espírito e em verdade. Amém? Então muitas vezes nós achamos que Deus não pode dar para nós uma instrução, uma direção daquilo que nós precisamos fazer, e quando nós não pedimos para Deus a direção, nós pagamos um preço. Quem é o paga o preço? Eu disse para a irmã Bruna esses dias que 1995, olha que coisa, pertinho, né? Pertinho. Está com 14, não tinha nem nascido, não era nem projeto. 1995. Fui até uma profeta perguntar para ela se eu deveria ou não sair do serviço. E a profeta disse para mim que poderia sair um mês, uma semana depois eu estaria trabalhando em outro trabalho, melhor do que aquele. Fiquei 3 anos e 6 meses desempregado. A partir dali eu falei: não, agora eu não quero mais saber de profeta. Eu quero saber de Deus. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero saber do que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero ser íntimo seu e eu quero que o Senhor seja íntimo meu. Aonde eu falhar, eu quero que o Senhor me corrija. Eu quero que o Senhor me dê direção para todas as coisas. Eu quero saber fazer as coisas como o Senhor se agrada. E eu quero fechar a porta da minha casa para que se entre somente aquilo que é bom. Aí a minha esposa começou a orar assim: Senhor, traga na nossa casa somente aqueles que forem da sua vontade. Oração poderosa, começa a fazer essa oração. Glória a Deus. Mas você está bem? Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor, qual é a sua vontade para isso? Porque eu não quero, Senhor, me assentar na roda dos escarnecedores. Isso vai trazer para mim um prejuízo muito grande. Eu não quero ser daqueles que murmuram,
Porque a murmuração atrasa a sua bênção em quilômetros, em metros, e atrasa a sua bênção em dias, em meses, em anos. Então não murmura, não fala mal, somente entrega nas mãos de Deus. E como é difícil entregar tudo na mão de Deus. Hoje eu e a pastora nós passamos por uma situação em onde eu fiquei muito. Pensa num homem. A natureza humana quis se manifestar. Se manifestou de um jeito assim, sabe, com força. E eu comecei a... O Senhor falou para mim assim: até o tolo calado é tido por sábio. Virei tolo na hora. Falei, vou segurar, disfarçar, colocar um louvor, tirar aquilo da mente, apagar, mas a vontade. Aí a Néia falou assim: não, mas essas coisas a gente esquece. Falei, não, porque eu sou do tempo da rebobinação. Eu sou do tempo da fita VHS, que hoje está tudo embolorada, tudo cheio de pó, que você bota lá e rebobina e começa a ver tudo de novo, né? Lápis, aquele negócio assim, volta tudo na mente de novo. Aí você começa, essa palavra, alguém diz assim: não, mas essa palavra é nova. Não, existe uma história de anos, e eu começo a rebobinar aquilo ali. Eu comecei: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Aí o Senhor falou: até o tolo calado é tido por sábio. Eu calei, fechei a boca, saí de perto da Néia. A Néia foi fazer outra coisa, eu saí de perto dela, porque se a gente fica conversando, a gente começa a continuar falando. Eu falei: não, vou sair de perto. Não foi com ela, não, é uma outra situação. Aí falei assim, aí começou a aliviar, aí comecei a meditar naquilo que eu tinha que pregar. Falei: ó Senhor, né? A gente começa a ver o povo sendo tocado pelo teu agir, e o diabo começa a vir, dá no fígado, começa a bater, e a gente quer lá, vamos lá do videocassete, colocar a fita lá. Ai meu Deus, aí eu vou começar a chorar tudo, e não quero isso, porque tem consequência aqui na frente. Cada atitude minha vai ter uma consequência. E eu sempre disse isso, que eu orei muito a Deus para que eu aprendesse a errar menos. Significa que eu não erro, significa que eu erro menos, mas eu erro, mas bem menos do que eu erraria, porque eu pedi para Deus uma direção: Senhor, eu não quero errar. Então, demora para fazer as coisas, demora, mas é tudo na direção de Deus, porque eu não quero errar. O problema é errar. Se eu erro, eu trago consequências para ela, para os filhos, para casa. Então, aprendendo isso com Davi, ele olhou para Deus e consultou a Deus, pediu opinião sobre por que aquilo acontecia. Porque durante 3 anos, a falta de água, a falta de chuva. E Deus disse para ele: é por causa disso. Mas Deus não falou para ele o que deveria ser feito. Olha, agora você faça isso, isso e isso que vai resolver. Deus não falou. Ele tomou para si essa direção. Ele foi lá e chamou os gibeonitas, que lá atrás não agiram com sinceridade. Havia uma aliança, sim, mas só que eles agiram de má fé. Mas Deus não levou em conta isso. E Davi foi lá e elaborou, e conversou com eles. E eles disseram assim: olha, ninguém em Israel vai morrer. Maravilha. Se ninguém vai morrer, então vocês não querem ouro, nem prata, nem nada. O que vocês querem? Eu quero só os descendentes de Saul, para matar eles e enforcar. Aí Davi, ele vai e separa Mefibosete, que era filho do amigo dele, e põe os outros na forca. Aí eu paro para analisar e falo: Senhor, é complicado isso. Por que para o filho dele pode, para o outro não pode? Ele era tão descendente quanto. Nada, era neto de Saul. Então quer dizer que... Aí traz para mim um princípio
Que quer dizer então que se é para o filho dos outros serve, se é para o seu não. Você já ouviu alguém dizendo assim que os noias, os drogados deveriam morrer tudo? Mas aí quando você tem uma pessoa, tem um filho em casa drogado, ele fala, mas o meu não. Por que o filho da outra tem que morrer? Né? Complicado, né? E Deus não vê dessa forma. Deus, a sua justiça e o seu amor é para com todos. O sol e a chuva, o sol nasce e desce, é para todo mundo. A chuva para todo mundo, a bênção que Deus... Você pode ver, nós tomamos água e a pessoa que não teme a Deus bebe água também. Se fosse assim, Deus diria, só os meus servos bebem água, o resto não. Mas ele fala, não, a água é para todo mundo, então a justiça é para todos. Então como que alguém tão importante, com tanta autoridade, ele vai e transmite essa responsabilidade, essa sentença de morte, e transfere para outros morrerem? Então, se você poderia livrar esse, você poderia ter livrado os 7 também. Amém? Você poderia ter livrado os outros também, porque você tem autoridade. Você é rei. Então você poderia dar uma palavra ali que poderia mudar tudo. Esses gibeonitas, se você poderia enfiar a espada neles, tudo. Mas num acordo ali entre eles, ele decidiu que alguém tinha que chorar, que não fosse ele. A impressão que dá é que ele não teve experiência, né? Ele teve um filho com Batseba e Deus fez o quê? Recolheu o filho dele. Ele teve um outro filho que deitou com a irmã dele e Absalão foi lá e matou. Ele não teve experiência com morte em casa. Depois Absalão, fugindo, morre enforcado numa árvore. E ainda o soldado, que é líder, general dele, vai lá para ter certeza que aquele filho de Davi morreu. Ele vai lá e enfia a espada. Não teve experiência em casa? Foi perseguido por Saul. Será que você não teve experiência? É a mesma coisa hoje. Eu passei por tudo que passei, tive experiências do Senhor, e agora eu vou deixar o Henrique se lascar. Se lasca, eu já passei por isso, ele vai ter que passar também. Não, se eu puder te avisar, eu vou te avisar. Se eu puder te orientar, eu vou te orientar. Se eu puder fazer o melhor, eu vou fazer o melhor. Porque Deus me levantou para isso, bendito seja o nome dele. Não estou aqui condenando Davi, não, mas eu acho assim que ele poderia ter feito diferente. Porque o poder estava na mão dele. Nós estamos vendo no nosso país, nós estamos vivendo uma situação tão terrível, que isso vai chegar na igreja. O que eles estão planejando vai chegar na igreja, já está respingando na igreja. Então eles estão planejando para que todo mundo aceite. Então quer dizer que, o pastor vai preso porque prega o evangelho? Faz sentido isso na sua cabeça? Nós estamos passando por isso, querido. É que o povo não está querendo enxergar, mas isso vai chegar na igreja. E sabe o que vão dizer? No meu caso, por exemplo, que não trabalho para ninguém, pelo menos a pastora vai ter o quê? Um auxílio reclusão. Agora ela vai se beneficiar de alguma coisa. Só que na realidade é um campo de concentração para extermínio de pastor. Isso é novidade para a igreja? Não é novidade, já mataram os nossos irmãos em Cristo lá atrás. Era isso que eles faziam, e hoje eles estão planejando a mesma coisa, só que eles estão começando na parte de cima, para que amedrontar, porque Jesus foi levado à cruz, para que ninguém mais fizesse o que ele estava falando, ninguém mais falasse de salvação. Olha o exemplo de quem vai contra o império: ser morto. Então nós que observamos todas essas coisas, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Então se nós estamos observando tudo isso,
Nós vamos, então tá bom, é o pastor, o problema dele, vida que segue. É assim, Henrique? Não é. Não é. Porque o pastor, nós somos a voz, a boca de Deus nesse mundo, para chegar e transmitir. Às vezes o Henrique não consegue falar alguma coisa, mas o jeito dele, as pessoas vão dizer assim: nossa, você estava bagunçando na sala junto com a gente e tudo, e agora você parou, o que aconteceu com você? Não, aqui não é que eu estou indo para a igreja, é que Jesus me fez uma igreja e Ele habitou dentro do meu coração, e isso mudou a minha sorte. E o que eu quero para mim, eu quero para você também. Não era possível que Davi, observando tudo isso, não fosse se comover com essa situação e dizer assim: não, nós podemos fazer diferente. Quantas vezes nós escolhemos discutir ao invés de ter uma solução? Ninguém senta para ter uma solução, todo mundo vai na discussão e todo mundo corre para o pau. Vamos brigar, vamos discutir, mas e a solução? Cadê a solução? Você pode observar, quem é que discute dentro de casa, quem paga o quê? Essa discussão não tem. Mas tem aquele que fala: eu que pago isso, eu que pago aquilo outro. Outro fala: tem que pagar mesmo. E aí vai. E aí vai até amanhecer. Mas e qual é a solução para isso? A solução é chegar no dia do pagamento, reúne tudo, paga tudo que tem que pagar e viva bem o resto do mês. Porque ninguém quer solução, todo mundo quer quebrar o pau. E quando você entra no quebra-pau, quer dizer que o que promoveu o quebra-pau está querendo se livrar de ter que pagar alguma coisa. Que está escondendo alguma coisa. Quem é que tem senha no celular? Eu tenho. Você sabe a senha do meu celular? Você abre meu celular? Todo mundo. Pode pegar aí, passar. A Ana pega meu celular, vai brincar e glória a Deus, não tem segredo. A chave mesmo só está no banco. Brincadeira, né? Aqui já do Bolsonaro. E nada, eu abro tudo na frente dela assim, ela vê tudo e fala: ixi, só Deus na causa. Só Deus na causa. Então, é isso. Segredo. Tem coisas que a gente guarda, tem coisas que o homem faz e ele deixou guardado, e quando a conta chega, vai esparramar tudo. Por isso é muito bom a gente sentar e conversar, dialogar, transmitir tudo aquilo que está sentindo, contar o passado, não é verdade? Conta tudo. Conta tudo. Depois você vê o resultado. Mas o pior que existe, eu sempre falo isso, que eu sou casado pela segunda vez, tenho 30 anos de casado. Algumas igrejas que eu passei não me aceitaram porque eu era casado pela segunda vez. Nós somos casados, de papel passado, com ferro, com tudo que tem direito, né? Somos casados. E depois que a gente se casa, a gente faz o quê? Eu vou falar tudo, não tem segredo nenhum, nós vamos viver a nossa vida. E o fato de eu fazer isso, e eu tomar as atitudes que eu tomei, eu tive paz para viver o meu casamento. Tive paz. Os que me condenaram foram os crentes. Amém? Os religiosos, foram eles que me condenaram. Aqueles que achavam que, nossa, tem que ser. Eu já vi cada coisa que eles já fizeram, mas continuam tudo lá. O pior para mim não é eu ter casado pela segunda vez e depois na segunda eu me converter. E Jesus dizer assim:
olha, o período da sua ignorância eu perdoo. Então, para eles não importa isso, mas para mim importa. O que importa hoje é ver pessoas com 40 anos de casado, encontrando uma mocinha bonitinha, se engraçando com a mocinha, se separando, sendo pastora. Aí eu vejo problema. E sabe o que é pior? Com a igreja cheia. E aí eu me sinto nada, né? Olha, você fala, não sei para nada mesmo. A Nélia não gosta que eu falo isso, né? Mas olha, deveria fazer do mesmo jeito que os outros fazem, mas Deus não me chamou para fazer assim. Então é para jogar aberto, vamos jogar aberto. É para falar, porque isso traz responsabilidades e consequências pesadas. O que levou o risco a pagar esse preço foi essa atitude aqui de Davi. Nós vamos discorrer ao longo desses meses em cima desse sacrifício. É a mesma coisa, nós fazemos a Santa Ceia todo mês e nós falamos de um sacrifício. E todo mês a gente relembra aquele sacrifício que foi feito. Porque Jesus disse, faça isso em memória de mim. Memória significa o quê? Significa a gente trazer de volta aquele acontecimento. Olha, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados, libertos, transformados. Então vamos trazer à memória aquilo que Ele realizou. E hoje nós estamos dentro de uma campanha, nós vamos trazer à nossa memória o sacrifício de uma mulher, mas partiu de um princípio. Primeiro alguém fez uma aliança que não deveria fazer, depois de descoberto, Deus disse lá atrás no livro de Gênesis, você vai entrar numa terra, e a terra que você entrar, ela mana leite e mel, e nessa terra existem jebuseus, existem ateus, existem atoas, existe um monte de gente que não vai mata tudo. Não deixa sobrar nada. Alguém não matou, alguém não fez o seu serviço. Porque esses gibeonitas eram descendentes dos jebuseus. Então veio lá de trás de uma turma que não era, para fazer parte. Se você vê o povo de Israel saindo do Egito, quantos egípcios saíram junto com o povo? Aí você faz aquela mistura. Você faz aquela mistura de pessoas que são de Deus com pessoas que não são de Deus. E qual era a orientação do Senhor? Não se una àqueles que não são nossos, porque eles vão fazer outros deuses para eles. E esses gibeonitas, eles adoravam Astarote, que era um deus. E Astarote hoje é um principado. Então faz sentido o povo de Israel fazer aliança com um povo que serve a outro Deus? Faz sentido isso? Qual é a consequência disso? Um jovem crente se une a uma moça que não é crente. A Bíblia diz que luz e trevas não combinam. Faz sentido isso? E aquele jovem pode dizer assim, eu cansei de ouvir uma jovem dizendo assim, eu estou namorando um jovem do mundo porque eu quero ganhar ele para Jesus. Ele não veio para Jesus e ela foi para o mundo. O que você acha que é mais forte? O que acha mais atrativo? O mundo é mais atrativo, não é? O mundo tem situações diferentes, o mundo traz alegrias, diversões, traz um monte de coisa lá que faz com que o jovem queira ficar lá. Mas aquele caminho ali pode levá-lo à morte. E a morte, difícil. E depois inferno. Faz sentido alguém dizer assim, não, eu estou fazendo aliança com um macumbeiro. Faz sentido? Faz sentido o pastor Misa sentar do lado de uma pessoa se não for para falar de Jesus? E se ele vier falar para mim, manifesta aí. O que você tem para dizer? Eu fiz um estudo ministrando líderes aqui que nós chegamos a um ponto aqui que eu disse assim, olha, houve uma pessoa num determinado lugar, aonde ele entrava atrás de uma rocha, e atrás da rocha vazava um gás, que era um gás do vulcão.
Era alguma coisa que vazava lá atrás da rocha. E eles fizeram uma cabana e fizeram de conta que aquela pessoa recebia um espírito lá. E aquela pessoa ministrava as pessoas. Porque ela ia lá, cheirava, voltava bem doida e falava para os outros. Vamos ver o que ele tem para dizer. E aí hoje você começa a observar essas situações. E aí você vai fazer aliança com isso. Você faz aliança hoje, Deus cobra amanhã. Quando nós abrimos o ministério, Deus falou para mim, não faça aliança com ninguém. Esses dias eu ouvi um pastor dizendo assim, eu estou querendo fazer isso, eu estou querendo fazer uma aliança com fulano. O que você acha? É a minha opinião que você quer? Eu disse para ele, melhor não, né? Melhor não. Não faz sentido. Não faz sentido, por exemplo, eu fazer uma aliança com o governo, para que o governo diga para mim o que eu devo ou não falar na igreja. Não faz sentido. Aí Jesus fica onde? E o que as pessoas querem é tomar o lugar de Deus. Amém? Glória a Deus. Para a gente fortalecer e ver como que é 1 Samuel capítulo 30, eu não podia esquecer de falar isso aqui. Para dar um exemplo para nós, 1 Samuel, é um capítulo antes, um livro antes, 1 Samuel capítulo 30, a partir do verso 1, tem que ser bem rápido aqui, amém? Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então vamos lá. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Onde que a gente encontra um erro aqui? Davi era um guerreiro, e ele ficou estabelecido nessa cidade de Ziclag, e ficou ele junto com toda a turma dele, as esposas dos soldados, famílias. Ele se estabeleceu naquele lugar. Então ele saiu, seria mais ou menos assim como se a gente ficasse confortável. Sabe quando você fica confortável? Não precisa orar não. Sabe quando a gente começa a ficar confortável? Uma zona de conforto. Acho que foi a irmã Vilma que falou semana passada sobre zona de conforto. Sabe quando a gente fica nessa zona de conforto? Não acontece nada de ruim, não acontece nada de bom, a gente começa a levar e tal. Mas só que o nosso adversário, diz o Papa João Paulo II, ele disse lá em 1900 e tal, que o diabo não tem pressa. Se ele disse isso, nós como crentes temos que prestar atenção e falar assim, o diabo não tem pressa. Se ele não tem pressa, então ele vai devagar também. Então ele espera essa zona de conforto. Ele espera que você não reaja. Ele espera que você não saia. Ele espera que você não vá à igreja. Ele espera que você comece a cabular a igreja. É assim que fala, né? Vamos cabular a igreja hoje. Não vamos para a igreja hoje não. É isso que ele quer. Por quê? Ele quer fazer com que você deixe. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar, você não se alimenta. Não come não chupa uma laranja, não come uma banana, não faz nada. Aí comendo miojo. Tome miojo, barriguinha na estufa. Toma miojo, e que miojo é gostoso. Aí eu posso misturar. Aí minha mãe falou para mim assim, olha o jeito que eu faço miojo. Eu ponho sazon, eu ponho tempero, eu ponho isso, mas é miojo. Não sustenta. Não, é miojo, então o diabo deixa você comer miojo. Vai comendo miojo. Não come uma flor, não come nada. O que vem depois do miojo? Chegou uma menina para tomar 12 injeções na farmácia. A agulha era desse tamanho.
Por que desse tamanho? Porque a agulha precisa atravessar todas as camadas da pele e chegar próximo ao osso. Porque a anemia está tão profunda que ela pode virar leucemia. E leucemia é câncer no sangue. Então eu tinha que aplicar nela e ela estava magrinha. Quando batia a ponta da agulha no osso, ela falava, aí que eu injetava. Aí ela gritava de dor. Ela falava, não posso fazer nada. 12 dias tomando aquilo. Por quê? Reposição de ferro. Ferro é para combater a anemia. Combater os glóbulos brancos, porque os vermelhos estão sendo vencidos. Então você precisa injetar alguma coisa diferente lá. Mas o diabo não tem pressa, ele quer chegar nesse ponto. Mas Deus quer o quê? Substância. Deus quer que você coma arroz, feijão, salada, tomate, feijoada, churrasco. Ele quer que você coma mesmo, coma. Chube laranja, coma fruta, fique bem alimentado, porque a gripe quando vier ela vai olhar para você e vai falar, estou fora. A gripe quando chegar, estou fora, quero saber disso não. Eu tenho laranja em casa, eu vou lá e corto em 4 pedaços, descasco ela assim, meto um sal e feio, delícia, maravilha. Vitamina C. Alguém fala, eu quero vitamina C, cama. Deita lá, fica na C da cama. Também não resolve, quando levanta está tudo tonto. Gira tudo. Não. De vez em quando, mas come, deita alimentado. Né? Não depois que você come, porque ele faz mal. Né? À noite, mesmo comer à noite, vai fazer mal. Ah, por que eu tive pesadelo? Tem gente que tem visão. Depois de ter encher um prato de comida. Aí fala assim, pastor, eu tive uma visão. Eu falei, o que você comeu ontem? Feijoada de noite, depois vai deitar, vai ter pesadelo mesmo. Pastor, eu tive um pesadelo. Por quê? Porque dormiu com a barriga cheia. Então tem muita coisa, né? Então, aqui Davi, ele deixou a brecha. Deixou a brecha, veio o inimigo e arrastou tudo que ele tinha de mais precioso. Era riqueza? Não. Ele levou as mulheres e os filhos. Então os erros deles, qual foi a consequência? Quem pagou? Esposa e os filhos. Então hoje, o homem, ele precisa pensar nisso. Que um erro dele pode trazer um dano enorme sobre a vida da família. Um erro. Então ele precisa andar na linha. A gente que dirige, a gente sabe o perigo que é. Uma coisa mal feita, pronto. É um segundo. E depois uma luta enorme por resto da vida. Então a gente precisa pensar antes de realizar e orar muito a Deus. E a Bíblia diz assim, Davi e os seus homens vieram à cidade. E eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Então os homens todos chorando. Só que era o suficiente para aqueles homens só chorar? Então vamos buscar o culpado. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, Jezília e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Ou seja, vamos encontrar o culpado por isso. Quem é o culpado? Davi foi o culpado. Por quê? Por que ele foi culpado? Porque a Bíblia diz que ele não deixou guardas na cidade. Ele levou todo mundo junto com ele. Ele tinha 600 homens. Aí, depois que ele parou e analisou, mas os caras queriam matar ele. Por quê? Porque deixou desguarnecido, você que é o responsável. Mas cada pai ali era responsável pela sua casa. Amém.
porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode, que é essa cobertura que coloca sobre os ombros. Então consultou Davi. Mas essa consulta, ela tem um jeito de orientação, porque ele faz assim, ó. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, tudo libertarás. Amém? Ouviu? Sentiu a diferença de 2 Samuel 21? Que aqui ele ora a Deus, consulta a Deus e pede a Deus uma direção. Por quê? Porque aqui ele está fragilizado. Porque aqui ele está com seu sentimento abatido. Você concorda comigo que muitas vezes quando estamos abatidos que nós viemos para a igreja? Quando nós estamos tristes é que viemos para a igreja? E por que deixamos chegar nesse ponto? Porque não vigiamos antes. Vira para a pessoa que está ao seu lado ou atrás de você e diga: vigia. Vigia. Vamos vigiar. Amém? Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem de cansados que estavam passar o ribeiro de Besor. Aqui ele já deixou 200 para trás, ele foi só com 200, só com 400. E acharam no campo um homem egípcio, e aqui vai seguindo a história, e daí ele consegue recuperar tudo que foi roubado, as esposas, os filhos, volta celebrando, vence o inimigo, mas ele precisou fazer o quê? Buscar em Deus a direção, se eu vou ser vencedor, o que pode acontecer, isso, e vai adiante. Aí a gente fala assim: mas pastor, nós estamos dentro de uma campanha onde Jesus, ele já quebrou toda a maldição. A Bíblia diz que todo pecado foi levado na cruz do Calvário, todo o nosso pecado. Mas a maldição hereditária, ela vem de acordo com o que nós fazemos. O livro de Provérbios, se não me falha a memória, está dizendo assim que maldição sem causa não encontra pouso. O que significa isso? Significa que se eu der um motivo, aquela maldição pode vir, independente do que seja, porque nós não sabemos o que fez cada família. Amém? Você sabe o que seus pais fizeram? Esses dias que eu soube que meu avô, por parte de mãe, se converteu, e a maneira como ele se converteu. Então existem duas situações. Primeiro era o que ele vivia antes de se converter, e depois o que ele viveu convertido. Sobre o convertido, a palavra de Deus diz o quê? Visitarei até a 1000ª geração daqueles que me obedecem. Então tem bênção aí, tem bênção para minha geração receber, como também do tempo que ele fez errado, tem maldição também. Então o que eu preciso fazer? Estar na presença de Deus. Para finalizar, abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Cadê o meu Neemias? Neemias capítulo 1, a partir do verso 5. Já repete comigo assim: eu quero ser o Neemias da minha casa. Amém? Eu quero ser o Neemias na minha casa. Nós temos história. Todos nós temos história, nossas famílias têm história.
E eu já meditei muito sobre essa palavra, e você vê um homem trazendo à sua memória os erros de quem já morreu. O que Rispa estava fazendo ali? Trazendo à memória os erros de quem já havia morrido. Então essa humilhação, ela pode ter vários significados. Neemias capítulo 1, a partir do verso 5. Então vamos lá. E disse Neemias, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Vamos ler juntos, querido? Para que no final a gente já ore junto sobre esta palavra. Amém? Você lê como está aí, mas quero ouvir a sua voz. Amém? Que você, como se você estivesse fazendo essa oração pela sua família, pelos seus entes queridos, por aqueles que já se foram, por aqueles que estão, para que toda maldição, para que toda malignidade seja quebrada em nome de Jesus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade, e para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Achou? Não? Então vamos esperar aí para todo mundo, para a gente ir junto. Neemias capítulo 1. Esdras, Neemias. Depois de Esdras, Neemias. Depois é Esther. Aleluia. A partir do verso 5. Isso. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar na posição de guerra. Amém? Assim como a Bruna já levantou, o Henrique levantou, pedi para a pastora, irmã Vilma levantar também, na posição de guerra. Se você quiser ler e andar dentro da igreja, leia e ande em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu servo que resgataste com a tua grande força, e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Amém? Essa foi a oração intercessória de Neemias, e nós queremos nos levantar nesta noite como Neemias,
Nós queremos orar pela nossa família, nós queremos orar pela nossa história, nós queremos orar por aquilo que Deus tem para realizar no nosso meio, nós queremos orar pela salvação, nós queremos reivindicar a palavra de Deus viva e eficaz dentro dos nossos lares, para que o nome do Deus Todo-Poderoso seja glorificado, seja exaltado. Senhor amado, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós colocamos, Senhor amado, os nossos corações diante de Ti, ó Pai, e nos colocamos assim como Neemias se colocou. Pai amado, nós queremos confessar o erro dos nossos pais, o pecado dos nossos pais, que afrontaram diante de Ti, que foram contra a Tua palavra, que foram contra os Teus mandamentos, Senhor amado, que por um momento se desviaram do Teu caminho, por um momento, Senhor amado, eles se furtaram de cumprir com a Tua vontade. Perdoa-nos, ó Pai amado, perdoa a nossa geração, a geração, Senhor amado, que deixou a desejar, a geração, Senhor amado, que não cumpriu com a Tua palavra, a geração que viu as coisas acontecerem e foi omissa. Senhor amado, abençoa, Senhor amado, a nossa geração. Perdoa-nos, ó Deus querido, porque deixamos desejar, ó Pai amado, a Tua vontade. Pai amado, abandonamos os Teus mandamentos, abandonamos os Teus princípios, abandonamos a Tua palavra, deixamos, Senhor amado, as coisas correrem, ó Pai, pensando que dariam certo, mas hoje, ó Pai amado, olha o que nós estamos vivendo. A consequência dos nossos erros, a consequência dos erros do passado. Pai amado, pais que não se curvaram diante de Ti e hoje seus filhos pagam um preço enorme, Pai. Então eu quero pedir perdão, Senhor amado, por esses, Senhor amado, que não tiveram conhecimento, que não tiveram, Senhor amado, a autoridade, Pai, para trazer o ensinamento dentro dos seus lares. Perdoa, Senhor amado, a ignorância dos homens, ó Pai amado, que não tem enxergado dessa maneira, Pai, que as consequências do seu lar, Pai, também é responsabilidade dele, Pai, em nome de Jesus Cristo, que esses homens, Senhor amado, tenham uma visão espiritual, tenham uma visão aberta diante da Tua presença, para que o Teu nome sobre eles seja glorificado, sobre esta família, Pai, em nome de Jesus Cristo. Todo valente, Pai, todo aquele que se opõe à autoridade do homem dentro do lar, Pai, que caia por terra e o Teu nome, Senhor amado, seja glorificado. Algumas situações do nosso país foram se levantando e hoje tomaram uma forma onde o homem deixou de ser o responsável. Pai amado, ele é taxado, ele é deixado de lado, é como se não tivesse autoridade. Mas eu quero clamar a Ti nesta noite, Pai, restaura a autoridade do homem dentro da família, para que o Teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Deus de poder e grande glória, Pai amado, que o homem que é crente, que está dentro da Tua casa, Pai amado, que ele seja respeitado dentro da sua família, como diz a Tua palavra, que o homem ame a sua esposa, como o Senhor Jesus Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Que os pais, Senhor amado, honrem os Teus filhos e abençoe os Teus filhos com toda a bênção de sorte nas regiões celestiais. Que os filhos olhem para os seus pais e vejam neles um exemplo a ser seguido, para que o Teu nome seja glorificado. Pai amado, põe ordem nessa bagunça que nós fizemos, a Deus. Nos orienta, Senhor amado, nos dá a direção para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Muitas mulheres dentro dos seus lares chamam seus maridos de cabeção. Pai, isso vai contra a Tua palavra, porque o Senhor estabeleceu o homem como cabeça da casa, como cabeça da família, como cabeça da mulher, Pai.
E hoje, Senhor amado, há um projeto satânico para destruir a autoridade do homem, Senhor, sobre a face da terra. E eu oro, Senhor amado, nesta noite, que seja restabelecido esta autoridade, Pai. E foi a tua igreja, Senhor amado, que abriu mão, Senhor. Começou dentro da sua casa. Então, Senhor amado, ministra a tua casa. Ministra, Senhor amado, a tua família. Ministra, Senhor amado, a tua igreja sobre a vida do Brasil, Pai. Para que a tua igreja se volte para ti, ó. Se volte para o altar do Senhor, o altar do sacrifício, que volte a olhar para Cristo e deixe de olhar para o homem e olhe para Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, para que haja bênção sobre a família, para que haja bênção sobre a nação, porque diz a tua palavra, quando o justo governa, o povo sai abençoado, e quando o ímpio governa, o povo perece, Senhor. Então estabelece o teu reino sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Que sejamos levantados dentro dos nossos lares como Neemias se levantou. E ele se levantou dentro do cativeiro. Ele se levantou dentro da luta. Rispa entrou dentro do seu cativeiro, dentro da sua luta, dentro do seu luto. E ela tomou uma posição. Se eu tiver que me humilhar diante de Deus, eu quero ver tudo restaurado e restabelecido para a glória do nome de Jesus Cristo. Ela não veria mais aqueles moços vivos. Ela não veria tudo aquilo. Mas ela se dobrou diante de Deus para que houvesse justiça. Porque era maldito aquele que ficasse pendurado, porque tinha que ficar 24 horas só fora da terra, tinha que ser sepultado. E para ela ninguém se importava com aquilo, ninguém se importava com a sua dor, somente Deus dos céus se importou com a sua dor. E eu quero dizer para você nessa noite, não importa que o mundo não te olhe, não importa que o mundo te esqueça, Deus está olhando para a sua vida nesta noite. Deus está contemplando a sua família, Deus está contemplando a tua casa, 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 e Ele vai trazer vitória sobre a sua vida, e o nome dEle será glorificado. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida. E todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão com a paz, Senhor. Por gentileza, não esquece do pastor, amém? Não vai embora sem cumprimentar a minha vida, amém? Em nome de Jesus.